Bom dia para todos, tá? Nós vamos começar a nossa aula de hoje, tá? Equação exponencial. Uhum. Vamos lá? Gente, nós vamos começar pela Torre de Hanoi. Quem já ouviu falar sobre a Torre de Hanoi? Alguém já ouviu falar? Eu acho que eu já, professora. É? Eu já. Então, é um joguinho, né? Ó, o jogo Torre de Hanoi é muito utilizado para avaliar a capacidade de planejamento e solução de uma pessoa. O objetivo é transferir a torre de um pino para o outro, de modo que uma peça maior nunca fique sobre uma peça menor, tá? Então, ele é um jogo. Claro que o ideal seria se nós pudéssemos mostrar para vocês na prática, né? Mas nós vamos tentar mostrar através dos slides, tá bom? A Torre de Hanoi, a lenda. Alguém quer ler? Alguém se habilita? Hein? Vamos acordar, turminha? Hã? Participação, gente. Vamos lá? Bom, acho que ninguém conseguiu acordar direito ainda, né? Mas vamos lá. No grande templo de Bahamas, em Benares, numa bandeja de metal sobre a cúpula que marca o centro do mundo, 3 agulhas de diamante servem de pilar a 64 discos de ouro puro. Incansavelmente, os sacerdotes transferem os discos, um de cada vez, de agulha para agulha, obedecendo sempre à lei imutável de Bahama. Nenhum disco se poderá sobrepor sobre o menor. No início do mundo, todos os 64 discos de ouros foram dispostos na primeira das 3 agulhas, constituindo a Torre de Bahama. No momento em que o menor dos discos for colocado de tal modo que se forme uma vez a Torre de Bahama numa agulha diferente da inicial. Tanto a torre como o templo serão transformados em pó, e o ribomar de um trovão assinalará o fim do mundo. Gente, cortar um pouquinho, pronto. Uhum. Alguém chegou a fazer a pesquisa que eu pedi? Tudo bem que foi em cima da hora. Fez. Você quer comentar do que você pesquisou? Por favor. É a Melissa? Ai, professora, é uma vergonha. Ai, Vitória, mas ninguém tá vendo. Vai, você só tá falando. Vamos lá? É a Vitória do primeiro A? Não, é Vitória. Primeiro B. Primeiro B? Qual que é a Vitória? Do primeiro B. Tá. Fala, Vitória. Fala, Vitória. Não, tipo, a pesquisa que eu fiz só falava do negócio de mudar a peça e que ajuda na escola, assim, tipo, como é que fala? Orientação motora, essas coisas. É motora que fala? Uhum. Não sei. Uhum. Isso. Isso daí ajuda muito na situação de alunos especiais, né? E mais alguém? E sobre a lenda? Sobre esse texto? Só a Vitória? Mais alguém pesquisou? Eu pesquisei também, mas foi só sobre a lenda. Sobre a lenda? É a Melissa? Isso. E o que você pesquisou, Melissa? Eu não sei explicar, mas é mais ou menos o que está nos slides. E também que é de um templo cosmopolita holandês, acho que alguma coisa assim. Uhum. Sim. E sobre essa torre? Não? A gente vai deixar em aberto para vocês fazerem pesquisa e mandar depois. É que eu não lembro direito, mas se eu não me engano era 64 discos de ouro, alguma coisa assim. Tá bom então. Obrigada, meninas.
Continuar aqui, Pro? Vamos lá. A Torre de Hanoi, problema. Para cada quantidade de discos, conforme quadro ao lado, determina o número mínimo de movimentos. Então, aqui, ó, número de discos, a quantidade mínima de movimento. Vamos lá? Então, vamos colocando, Dulce, aí, de 0, a quantidade de mínima de movimento será 0, certo? De 1, quantidade 1. E aqui, né? Então, ele vai aumentando conforme a gente for usando o exponencial, tá? A gente vai usando o exponencial e a gente vai usando a quantidade mínima de movimento. Você quer explicar alguma coisa aqui, Dulce? De acordo com a lei de formação. Logo no início do ano, nós trabalhamos PA, PG, e aí a gente sempre perguntava para vocês qual é a lei de formação. Aqui também, mais ou menos assim, né? Em sequências. Na sequência, você procura verificar qual que é a lei de formação, tá? E a Torre de Hanoi, ela tem uma lei de formação específica, certo? Que é o que aconteceu aqui nessa tabelinha. Alguém chegou a verificar isso? Não. Não, né? Continuando, então, vamos lá. Vocês vão entender já já por que que eu tenho o número de discos e por que que eu tenho a quantidade mínima de movimentos, que é a resposta, tá? Em cima de uma lei de formação. Generalizando. Considere uma torre N de disco, qual o número mínimo de movimento para dispor todos os N discos de uma haste para a outra. Então, vocês vão passar de uma haste para a outra, e isso existe uma lei de formação, tá? E ela tem que ser cumprida, porque senão ela não vai dar certo, né? Próximo, Dulce. Considere uma torre com N discos, o qual o número mínimo de movimento para dispor todos os N discos de uma haste à outra. Perceba que, para N discos, o número mínimo de movimentos é... Então, nós temos aqui, ó, tá vendo? Ó, 2N, tá? O que que é esse N aqui? Ele é o expoente, né? Menos 1. Então, através dessa lei aqui de formação, é que nós vamos chegar no resultado que nós queremos, tá bom? Então, a lei de formação é 2 elevado a N menos 1, certo? Então, guardem, gente, guardem bem, tá? Que é a lei da Torre de Hanoi. Brincando com a Torre de Hanoi. Brincando com a Torre de Hanoi com uma certa quantidade de discos. Mateus dispôs todos os discos em uma haste à outra, utilizando a quantidade mínima de movimentos. Sabendo que ele realizou 511 movimentos, determine a quantidade de discos que ele utilizou na torre. É uma questão para vocês pensarem, que envolve essa lei de formação que nós acabamos de falar, tá? Então, a lei de formação, ela tem que ser igual a 511, ok? Guardem essa informação. Analisando a situação. Você já resolveu algum problema parecido com este? Então, olha, vamos organizar um quadro para anotar as respostas de alguns de vocês, tá? Então, assim, eu espero que vocês tenham pego o lápis, caderno, né, e a borracha para fazer as anotações. Por quê? É necessário, que nem nesse caso, tá? Vocês vão ter que anotar para saber o resultado, não é? Vocês precisam ter anotadas as informações, né? Como vocês vão calcular, tá? Então, eu espero que vocês tenham pego. Qual que é a lei de formação, gente? Quem lembra? 2 elevado a N menos 1. Isso, que é igual a? 511. Isso. Anotem. Anotaram? A partir disso, você consegue descobrir o que ele está pedindo, tá bom? Aqui tem um quadro, palpite de cada um de vocês, né?
Aí tem o nome de vocês, o resultado, que a gente vai guardar, para quando vocês falarem depois. A gente vai anotar isso daqui, tá bom? Já copiem para ver o nome e a quantidade de discos para vocês poderem calcular, tá? Quem será que acertou ou chegou mais perto da resposta correta? Vamos saber no final da aula. Isso daqui dá até para montar uma tabela. No presencial ia ser excelente essa aula, que daria para montar uma tabela com gráficos. Isso, com certeza. Ia ser muito bom. Eu colocaria aqui os nomes dos alunos, a quantidade de discos e para fazer aquele gráfico no final. Uhum. Aqui, nós iniciamos com a equação exponencial, que foi o que eu pedi para vocês assistirem naquela aula. A partir de agora, vamos estudar as equações nas quais a incógnita aparece no expoente, como, por exemplo, 5 elevado a r é igual a 25. 3 elevado a s é igual a 81. 2 elevado a t mais 1 é igual a 9 sobre 8. Tá? Então, por que esses 3 exemplos nós estamos referindo à equação exponencial? Quem sabe responder? Porque tem um expoente lá em cima. Isso. Porque até aqui, vocês viram a equação de primeiro grau, equação de segundo grau, né? Essa daqui, equação exponencial. A de primeiro grau é porque eu tenho no expoente 1, de segundo grau eu tenho 2. Exponencial é porque eu tenho a incógnita. Não importa, não precisa ser exatamente o x. Pode ser R, pode ser S, pode ser T, qualquer letra, tá? Que ela representa uma incógnita. Muito bem, quem respondeu. Equações desse tipo são chamadas de equações exponenciais. Generalizando. Toda equação que apresenta incógnita no expoente é denominada equação exponencial, que foi o que nós falamos. Vejamos mais exemplos. 3 elevado a 2x é igual a 3 elevado a x mais 72. 2 elevado a n menos 1 é igual a 31. 5 elevado a x ao quadrado menos 4 é igual a 1. Raiz quadrada de 4 sobre 9 elevado a x é igual a 0,666, que seria uma dízima periódica. Agora é com você. Existem exemplos de equações que não são exponenciais. Quem consegue demonstrar algumas equações que não são exponenciais? Quem consegue falar? Eu queria outros alunos, gente, sempre os mesmos. Quantos nós temos hoje, Pro? Nós temos 43. 43 alunos. Gente, olha só, eu estou vendo aqui a chamada. Por favor, colaborem, a professora Dulce está aí falando, explicando. Vamos colaborar também, né? Vamos lá. Eu estou aqui, eu estou pegando os nomes de vocês para a chamada, porque como eu não consegui usar, né, o Excel, então eu estou anotando as chamadas, tá? Por favor, vamos cooperar com a gente, né? Eu tenho 4 exemplos de equações exponenciais. Aí eu gostaria de outros exemplos que não fossem equações exponenciais. Pode ser de primeiro, pode ser de segundo. Só para ver se vocês lembram. Lembrando que conta a nota. Exemplo de equações que não são. Eu não ouvi. Para citar exemplos de equações que não são. Isso. Qualquer equação. O que é uma equação para vocês? O
que ela tem que ter? Ela tem que ter uma igualdade, não é? Que nem aqui. Aqui eu tenho 3 elevado a 2x, que é igual a 3 elevado a x mais 72. Ela é uma exponencial, porque eu tenho uma incógnita no expoente. E outras equações que não sejam exponencial? Qualquer uma. Quando o resultado dá negativo? Não necessariamente. Pode ser que sim, pode ser que não, mas não precisa só dar negativo. Pode ser qualquer equação, desde que tenha uma igualdade. Quatro x mais x igual a 10? Isso. Quem que falou? Eu, Bruna. Bruna. E aí, mais alguém? Ó, 4x mais x igual a 10. 4x mais x seria 5x igual a 10, certo? É uma equação de que categoria? Primeiro grau. Primeiro grau. Perfeito. Parabéns. Mais alguém quer falar alguma? Se aqui, ó, eu tenho 3 elevado a 2x. Se aqui eu tivesse 3x ao quadrado igual a 3x mais 72, seria um contra-exemplo? Uma equação que não fosse exponencial? Seria? Ou então, 3x ao quadrado igual a 25. Que equação que seria 3x ao quadrado igual a 25? Não é elevado, tá? Ó, 3x ao quadrado igual a 25. Que equação que seria? Hein, gente? De que grau? 3x ao quadrado igual a 100. 3x ao quadrado igual a 16. Primeiro grau? Ó, 3x ao quadrado. O que é elevado é o 2. 3x ao quadrado. Não seria de segundo grau? 3x ao quadrado igual a 25. 3 elevado a 3 igual a 8. Seria uma equação de terceiro grau. Certo? Lembraram, gente, dessas equações? Deu para entender aqui? Então, a exponencial é porque eu tenho o x aqui, ó, no expoente. Quando eu não tenho x, ó, se eu não tivesse x, ela tivesse 3x ao quadrado, seria equação de segundo grau. Deu para entender? Ficou confuso? Falem. Deu. Deu para entender? Tá bom, então vou mudar aqui. Retomando as propriedades da potenciação. Para quaisquer valores de m e n reais, temos. Aqui eu tenho potência, tá? Multiplicação da potência da mesma base. Conservo a base. O que eu faço com o expoente? O que eu faço com o expoente? Somo. Aqui eu tenho divisão da mesma base. O expoente, o que acontece? Subtrai. Isso. Aqui eu tenho potência de potência. O que acontece com o expoente? Multiplica. Exatamente. Quando não tem nada de sinal aqui, é uma multiplicação, certo? Aqui eu tenho raiz, né? Enésima, a elevado a m, que é igual a elevado a m sobre n. Por que que o m está em cima aqui, ó?
porque o M está dentro do radical, né? Quem está dentro fica por cima, quem está por fora fica por baixo. Lembraram dessa regra? A gente está revisando da aula passada, tá bom? Tudo bem? N tem que pertencer às naturais, e o N tem que ser maior que 1, tá? Então, aqui, ó, sempre tem que ser maior que 1, porque quando eu falo de raiz, é raiz quadrada em diante, certo? Aqui, A elevado a menos N é igual a 1 sobre A elevado a N. A tem que ser diferente de 1, tá bom? Então, nunca pode ser 1 aqui, certo? São só alguns exemplos aqui das propriedades de potenciação. Resolução de equações exponenciais. Resolver uma equação é obter o valor da incógnita, que torna a igualdade verdadeira. Mas, antes de indicarmos a solução de uma equação, precisamos analisar se o valor obtido atende a todas as exigências do problema e se pertence ao conjunto numérico que estamos considerando. No caso das equações exponenciais, também é importante lembrar que se duas potências da mesma base são iguais, então seus expoentes também o são. Aqui, gente, ó. Já estamos começando a falar da resolução, tá? Se 2 elevado a m é igual a 2 elevado a 5, então o m pode ser igual a quem? Hã? Qual o valor do m aqui? 5. M é igual a 5. Por que que M é igual a 5? Ó, Porque as bases são iguais. isso, a partir do momento que as bases elas ficam iguaizinhas, eu cancelo as bases e trabalho apenas com os expoentes, ok? Aqui embaixo, ó, se 3 elevado a 6 é igual a 3 elevado a t, então o t é igual a 6, a mesma coisa, ó. Tá? Resolvendo as equações exponenciais. Resolvendo o conjunto dos números naturais, as equações. 5R igual a 25. Alguém tem noção como que eu resolvo essa primeira? Tem que fatorar o 25. Isso. Então, 25 fatorado, para que a base fique 5, como que ele ficaria? 5 elevado ao quadrado. Isso mesmo. Então, aqui vai ficar 5R é igual a 5 elevado ao quadrado, ok? Tá? R vai ser igual a quem? 5. Hã? Vai ser igual a 5. A 2. A 2, né? A 2, porque eu tenho duas bases 5, tá? Eu tô fazendo aqui uma simulação com vocês para depois colocar a resposta. Nesse daqui, ó, 3 elevado a S é igual a 81. O que eu tenho que fazer com 81? Fatorar. Vou fatorar. 81 dividido por 3, quanto que dá? 27. 27 dividido por 3, quanto que dá? Então, assim, esse 81 fatorado, até chegar ao final, ele vai ficar 3 elevado a quem? É 27. Não. Ó, A 4. Isso. 3 elevado a 4? Será que é isso mesmo? Vamos fazer a prova real, ó. 3 vezes 3. 9. 9 vezes 3. 27. 27 vezes 3. 81. Isso, então, quando você faz a fatoração, você pode perceber que na hora que passa o traço aqui ao lado, o 3 ele aparece 4 vezes, por isso que é 3 elevado a 4, certo? Se 3 elevado a S é igual a 3 elevado a 4, qual o valor do S? 4.
S é igual a 4. Beleza? Essa daqui eu vou colocar, a gente vai explicar passo a passo melhor, tá? Porque essa daqui já envolve um raciocínio um pouquinho mais longo. Aí é difícil falar assim, tá bom? E guardar na memória, tá? Então, vamos lá. Ó, 5 elevado a R é igual a 5 elevado ao quadrado. Alguém ficou com dúvida aqui? Por que que ficou 5 elevado ao quadrado? Eu Você ficou com dúvida? Ó, fiquei. eu fatorei o 25, tá? Eu tenho que pensar que a minha base tem que ser igual. Ó, base 5 tem que ser igual a base 5. Para que essa base fique igualzinha, ela vai ter que ser elevado a um expoente que o resultado dê 25, certo? Então, aqui, ó. 5 elevado ao quadrado, quanto que é? 5 vezes 5. 25. 25. Isso. Por isso que 5 ao quadrado, ele está no 25, porque é a mesma coisa, certo? Aí, a partir do Professora, momento... mas esse R aí significa o quê? O R é uma letra qualquer. É um número desconhecido, tá? É uma Mas incógnita. ele influencia em alguma coisa? Ele influencia no número que você vai procurar. Como ele está no expoente, tá? O número que aparecer aqui no expoente vai ser igual a ele. R vai ser Mas, igual ao professora, expoente. Oi. então só poderia, tipo assim, para a gente descobrir o expoente, a gente tem que multiplicar, né, o número até chegar no resultado? Exatamente. Ah, tá, entendi. Ou fazer a fatoração. Muitos alunos na sala de aula achavam até engraçado, que eles falavam assim, ah, professora, é MMC. Não é bem um MMC, é uma fatoração. Fatoração de um número, tá? Fatório número. 25, eu vou passar aquele traço, aí eu vou procurar aqui, ó, 25 dividido por 5, quanto que dá? 5, não é? Aí 5 dividido por 5, 1. Tá vendo que apareceu 2, 5 aqui, ó? Certo? É a mesma coisa, como se fosse MMC aqui, que vocês costumam falar. Tá? Então, apareceu 5 elevado a 2. Ou eu posso fazer o que você acabou de falar. Olha aqui a base elevado a que número que vai dar 25, tá bom? É que eu fui pela explicação contrária, que eu achei mais fácil, pensando na potência, tá bom? Então, o R vai ser igual a... R vai ser igual a 2. Aqui, ó. Tá vendo? 2. Automaticamente eu posso cortar, ó. Eu passo uma régua aqui, outra régua aqui, eu corto, né? Os dois. E trabalho apenas com expoente, R igual a 2. Certo? Solução, nesse caso, é 2. Aqui, ó. Eu tenho que fatorar o 81, que foi o que nós falamos antes. Fatorando 81, vou passar um traço aqui. Vou verificar 81 dividido por 3, que vai ser 27. 27 dividido por 3, que vai ser 9. 9 dividido por 3, que vai ser 3. 3 dividido por 3, 1. Automaticamente aqui ao lado vai aparecer o 3 aqui 4 vezes. Por isso fica 3 elevado a quarta. Ou eu faço aqui a potência 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Entenderam, gente? Sim, entendi. Essa daí Mas foi é obrigatório. Mas é obrigatório fazer a faturação? Porque nem sempre você vai ter a base aqui, ó, igualzinha. Em alguma situação, poderia aparecer aqui para vocês. 9 elevado a S é igual a 81. Então, no caso, teria que fatorar tanto 9 quanto 81. Então, a fatoração, ela precisa acontecer, tá bom? Ok, mas professora, se tiver um número com vírgula?
nunca vai aparecer, sempre o número inteiro. Tá bom, tá bom, tá bom. Essa operação, tá bom? Professora, onde que você achou esse 9 aí? Não, se fosse um outro exemplo. Se eu tivesse um outro exemplo aqui, 9 elevado a S é igual a 81. Aí eu teria que fatorar o 9 e teria que fatorar o 81. Como que eu tenho o número 3 que não precisa fatorar, então o que que eu tenho que fazer? Eu apenas fatoro essa daqui para que a base fique igual. O objetivo, gente, da equação exponencial é fazer com que as duas bases fiquem iguaizinhas, certo? Tem que Entendi. ficar igualzinha. Tá? Ah, tá. Agora que eu Tá, agora entendi. entendi. Tá bom? Sempre o menor número. Porque não adianta. O expoente não precisa ser igual, né, professora? Só a base. Não, nesse caso, só a base. Em algumas situações, quando o expoente ele é igual, aí você cancela o expoente e trabalha apenas com a base, que a gente vai chegar lá. Mas acontece também. Certo? Essa daqui é bem tranquilinha, porque eu estou trabalhando só com expoente, procurando só o valor do expoente. Ó, esse é igual a 4. Solução é igual a 4. Essa outra, eu tenho várias situações, porque a matemática ela tem vários caminhos. Nesse slide, ele colocou aqui subtraindo dos dois membros. Uma situação que ele colocou aqui, ó. Se eu tirar um aqui, ó, esse um automaticamente ele desaparece e vai passar para lá. Ou a gente vai fazer da forma como a gente está acostumado. Mais um, se eu quiser, como ele é número, se eu quiser levar para o outro lado, como é que ele vai? Esse mais um. Já que ele é número. Porque aqui, ó, eu tenho uma fração. E aqui eu tenho número. Então, é número com número. Vai ter que ficar junto, não é isso? Aqui tem letra. Vai ficar um por um, professora. A letra eu sempre deixo separada dos números, não é isso? Então, 2 elevado a t vai ser igual a todo mundo. Então, 9 sobre 8. Esse mais um, como é que ele vai para o outro lado? Vai menos. Menos 1. Ó, tá vendo? 2 elevado a t é igual a 9 sobre 8 menos 1. Certo? Até aqui? Depois, gente, a pergunta que não quer calar, né? Operação de frações com denominadores diferentes. Aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 1, ó. Então, também tem várias técnicas para chegar na resposta. Tá bom? Oxi, professora, calma aí. Ó, tem o 9 por 8 e o menos 1, certo? Sim. Daí vai ficar 9 menos 8 igual a 8, nada a ver. Então, foi o que eu falei, que nem aqui. Aqui eu tenho uma subtração, uma continha de menos, de frações. Ah, professora, mas 1 não é fração. 1 é fração, sim. Porque aqui embaixo, quem que aparece? 1, mas assim, tipo, esse 9, como que fica menos 8? 9 sobre 8 menos 1 sobre 1. Tá? Pensa nisso. Então, eu tenho que... Os números embaixo, que são os denominadores, são diferentes, ó. 8 é diferente do 1 que tá aqui, não é? Quando ele é diferente, tem... Eu vou falar da técnica da borboleta. Vocês lembram? Borboleta? Não. Eu multiplico os números de baixo. 8 vezes 1. 8, né? E eu faço a asinha da borboleta aqui, ó. 9 vezes 1. Quanto que é 9 vezes 1? Lembra que 1 tá aqui embaixo, ó. 9. 9. Aí eu vou fazer outra asa aqui da borboleta, ó. 8 vezes 1. Quanto que é? 8 vezes 1. É 8. 8. Tá bom? Então, eu achei que essa daqui ficou para fazer assim, mais fácil. Acho que vocês devem lembrar. Então, ficou 9 menos 8 sobre 8. Gente, na verdade, é uma operação de frações. Depois vocês pesquisam lá como que eu calculo subtração de frações com denominadores diferentes. Tá bom? É isso. Você pode também tirar o MMC, aí divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, tá? Então, tem várias técnicas aqui, tá bom? Enfim, o resultado vai ficar 9 menos 8 sobre 8.
tá? Depois, ó, 9 menos 8, quanto que dá? 9 menos 8. 1, tá? 2 elevado a t é igual a 1 sobre 8. Ai, professor, e aí? Por que ficou assim? Alguém sabe falar? Alguém consegue imaginar por que ficou assim? Lembrando que aqui está envolvendo as propriedades da potenciação, que nós trabalhamos na aula passada também. Por que ficou assim? Esse 8, se eu procurar aqui embaixo, como que ele vai ficar aqui embaixo, no denominador? 2 elevado a 15. Gente, 8 fatorado, 2 elevado a 15. Não entendi. Quanto? Ó, 2 elevado a 15, que vai dar 8. 3? 2 elevado a 3, gente. Como 2 elevado a 3 está aqui embaixo, eu preciso levar para cima. Por quê? Porque a minha base está lá em cima, tá vendo? E ao fazer essa alteração, quando sai do denominador e sobe para o numerador, eu troco o sinal. Se aqui embaixo está 2 elevado a 3 positivo, trocando, tá? Vai subir como 2 elevado a menos 3. E 1 desce, ó. 2 elevado a menos 3 sobre 1, tá bom? Entenderam isso? Agora entendi. 2 elevado a 3 positivo. Quando ele sobe, ele fica negativo. O expoente muda. Tá bom? É a propriedade lá da potenciação. Oi? Eu não entendi. Ó, 2 elevado a 3 positivo. Ó, eu tenho 1 sobre 2 elevado a 3 positivo. Se eu for trocar de ordem, for colocar 1 que está aqui em cima para baixo e o 2 elevado a 3 positivo para cima, eu tenho que trocar o sinal do expoente. Tá? Mas, professora, não, até aí eu entendi, mas eu não estou entendendo onde que você achou esse 3. Porque 2 elevado a 3 vai dar 8. Quanto que é 2 vezes 2? 4. 4 vezes 2. Então, 2 elevado a 3 é 8. Só Então, que tem que fatorar o 8. Isso, você precisa fatorar o 8. Como nós fatoramos aqui o 81, como nós fatoramos o 25, é a mesma coisa, tá? A diferença é que aqui, ó, já tá em cima, já tá no numerador, ok? Aqui ele está no denominador. Começa a complicar um pouquinho a partir daqui, tá bom? Mas vocês vão ver que pela propriedade da potenciação, com jeito vocês vão ver, ó, não é difícil. O expoente, ele sempre muda quando você troca de lugar, tá bom? Então, aqui como a base é igual, o expoente, ó, t é igual a menos 3. Entenderam? Sim. Sim? Podemos colocar aqui no formulário para a próxima semana. Não. Como? Não entendi. As questões, assim, a gente pode colocar no formulário. Não, pode não, professor. Pode não. Tem que dar mais aula aí para nós aprender. Pode sim, Davi. Pode colocar no formulário, sim. O Davi, você não... Professora, da última não, a última é muito difícil. A última, a gente vai... Sabe o que eu pensei? Eu não entendi a última, para falar a verdade. Mas aqui é o vídeo. Fazer aqui, ó. Nós podemos trabalhar com operações com frações com denominadores diferentes, tá? Eu vou fazer isso. Vamos fazer isso, professora? Vamos sim. A gente pode montar, né, uma aula para eles, explicando novamente, né? Um vídeo com uma aula explicando novamente, isso. Não é? Vamos fazer isso. Uma habilidade lá do 6º aninho, tá bom? Mas agora
agora a gente precisa de um comprometimento também de vocês, né? Que vocês vão assistir, nós vamos montar a aula, vamos fazer um novo vídeo e vamos enviar para vocês. É para vocês estudarem, né? Quanto mais conhecimento vocês tiverem, mais fácil fica para resolver o formulário, né? Tá bom assim? Tá bom, professor, mas assim, tipo, eu não tenho internet aqui em casa, tô usando crédito. Então, Tá. se eu Ah, vou. Então, se eu for ah. assistir vídeo, vai acabar meus créditos. Tô falando sério, professor. Então a gente pode mandar pelo WhatsApp, no caso. Você consegue Uhum, ver, não consegue? consigo. Vamos supor, você fazer essa aula no WhatsApp, você consegue a explicação, né? Você consegue ver a explicação. Tudo bem? Consigo, Pode mas ser tem que mandar assim? o vídeo. Tem que mandar o vídeo. Tudo bem, tá certo. A Pode gente ir pra manda então. assim. Pode Tá ir pra bom, então. combinado. Aqui, ó, t é igual a menos 3. A solução, como que eu tiro isso? Ocultar, né? Isso, pronto. Uhum. Ó, aqui, o t é igual a menos 3. Menos 3, ele não pertence aos naturais. Isso é importante, a gente grava em essa parte, tá? Então, o S, a solução, ele faz parte do conjunto vazio. Ó, essa solução aqui é igual a 2, essa solução é igual a 4, só que essa solução faz parte do conjunto vazio, por quê? Porque deu negativo. Se deu negativo, ele não pertence aos naturais, tá? Por isso que eu tenho que colocar conjunto vazio, tá bom? Então, essa informação é importante. Então, essa é tira das outras contas. Esse Ó, S. É a solução. o Aqui, S né? É a significa solução. solução. Uhum. É como se fosse conjunto verdade. Ou a gente coloca V de conjunto verdade, ou a gente coloca S de conjunto solução. Tudo bem? E o conjunto, ele é representado entre... Como é que chama esse negocinho aqui que eu esqueci, Pro? Com Entre as chaves. 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 O conjunto, ele é representado sempre, gente, nunca é em colchete. Tem aluno que acha que colchete serve, parede serve, não. Só entre chaves, tá bom? É a solução do conjunto, certo? Vamos lá. A gente ainda tem aula aqui, gente, vamos lá. A população de uma cidade. Eu tenho aqui uma questão adaptada de uma universidade federal de Alagoas. A população T de uma metrópole em milhões de habitantes é dada por P de T, que é igual 5 vezes 2 elevado a CT, que é a mesma coisa de C vezes T, tá? No expoente, com T sendo um número de anos contados a partir de 2000, ou seja, T igual a zero. Corresponde ao ano 2000. E C, uma constante real. Se a população da metrópole em 2008 é 10 milhões de habitantes, qual é o valor de C? E aí, gente? Aqui, ó, eu tenho uma situação, tá? Aonde que eu tenho que o T é igual a zero, corresponde ao ano de 2000. T é uma constante real. Alguém tem noção como que resolve isso? Como é que eu acho o valor de C? Alguém tem noção? Alguém tem ideia? Vou colocar direto, tá bom? Por que que aqui ficou 8? Melhor perguntar assim com a resolução pronta. Por que que aqui é 8? Se aqui eu tenho P de T, ó. P Acho de que é T. porque o ano é de 2008, né? Não sei se é uma coisa a ver. Isso, ó. Ano 2000, ó. Vai até 2008. Parabéns, quem falou isso mesmo. Tá? Então, P de 8 é igual a 10 milhões de habitantes. Tá aqui. 10 é igual a 5 vezes 2, C vezes 8. Tá vendo, ó? O T é igual a 8. Certo?
Conseguiram entender aqui? Por que que ficou 10 sobre 5? Porque 5 vezes 2 é 10. Isso, ele está multiplicando, o número vai passar para o outro lado, dividindo, tá? O que aconteceu aqui? Eu tenho uma equação exponencial, né? Eu tenho base 2 do lado de lá, porém do lado de cá também 2, porque 10 dividido por 5 é 2. Certo? E aí? Qual o valor Não, professora, a segunda parte eu não entendi, não. Qual? Essa daqui? Não, a do 2C vezes 8. 2C vezes 8? Aqui, ó. É esse daqui, ó. Mas tá bom, o que que aconteceu? O que aconteceu Não, aqui? ó, 5 vezes 2 é 10, tá bom, tá certo aí. Tá, Aí o resto, o que que acontece? tá, ó. 10 sobre 5 é igual a 2 elevado a C vezes 8. 10 dividido por 5 é quanto? 2. 2. Aí o resto eu copiei, certo? Ó, já tá igualzinho. Aqui eu tenho C vezes 8, que é a mesma coisa que 8C, certo? E aqui eu tenho, Certo. quando eu não tenho nada no expoente, gente. Quem é? Coloca um. Isso, tá? Então, ó, 2 é igual a 2 elevado a 8C, então 8C é igual a 1. Automaticamente esse É só 8 isso? esse 8 ele tá de enxerido, atrapalhando aqui porque ele é número, vai passar para outro lado, só isso. Ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então, C é igual a 1 sobre 8. Parece difícil, gente, mas vocês perceberam que quando você começa a fazer a conta, não é? Você só precisa entender o enunciado do problema, grifar as comandas, verificar o que ele trouxe para vocês de informação para substituir na sua equação exponencial. Aí depois vai fazendo as contas normais aqui, ó. Tudo bem? Ah, tá só, tá só. Entenderam? Tem alguém que não entendeu Entendi. nada? Às vezes a gente pergunta assim, entenderam? Aí tem aluno que fala, não, mas você entendeu o quê? O que você não entendeu? Aí o aluno vira e fala, nada. Isso é pior, viu? Pensa. Aí o Mas ele professor faz o quê nessa hora? Mas é Mas sério, com gente, vocês certeza. entenderam? Uhum. Pessoalzinho, Posso pular para a próxima? A gente pode colocar uma dessa igualzinha, só mudando os números? Não. Por que não? Ai, ai, vamos lá. Entendi mais ou menos daquela lá. Mais ou menos? Peraí, cadê? Essa daqui você entendeu mais ou menos? É, eu só Então. entendi no final. Ai, que bom que não foi tudo. É. É só aqui no finalzinho? É. Aqui você conseguiu perceber? É, daquela. Naquelas? É. Tá. Ó, 10 é igual a 5 vezes 2 elevado a C vezes 8. C vezes 8 é a mesma coisa que 8C, tá? Porque você pode trocar aqui, ó. A ordem dos fatores não altera o produto, então você pode trocar. Pode ficar 8C. Aqui, ó, o 5 ele tá multiplicando, ele tem que mudar para o outro lado, porque ele é número. Porque o nosso objetivo é sempre separar o que tem letra, que é aqui, ó. Bom? Então, esse 2 elevado a C vezes 8, eu vou separar. O 5 passa para o outro lado, dividindo, porque ele está multiplicando. Até aqui tudo bem? 10 dividido por 5 é igual a 2 elevado a C vezes 8. Vamos resolver aqui a divisão. 10 dividido por 5. Quanto que é? Quem falou que não entendeu? 2, né? 2 é igual a 2 elevado a C vezes 8. Que aqui eu vou deixar como 8C, ó. Só troquei aqui, ó, 8C. O resto eu copiei todo mundo. Certo? Só que 8C, ele é igual ao expoente que tá aqui. Como eu não tenho nada aqui,
eu tenho 1. Todas as vezes que eu não tenho expoente é porque eu tenho 1. Por que que eu tenho 1? Porque 2 elevado a 1 é 2, tá bom? Então, 8C é igual a 1. Quando eu não tenho sinal aqui, eu tenho multiplicação. Então, o 8, ele está multiplicando C, ele vai passar para o outro lado, para poder isolar o C, ó. C vai ser igual a 1 dividido por 8. Melhorou um pouquinho? Melhorou, professora. Ah, então nunca pode esquecer que aqui no expoente é sempre 1, quando não tem nada, tá bom? Então vamos lá, para a gente conseguir dar uma adiantada. Deixa eu ver que horas são. Nossa, meio-dia já, gente. Vamos lá, a reprodução das bactérias. A reprodução das bactérias de uma certa cultura é dada pela expressão R de T é igual a 1.200 vezes 2 elevado a 0,4T, sendo T a quantidade de horas após o início de experimento. Qual o tempo necessário para que se tenha 38.400 bactérias dessa cultura? Alguém tem ideia? Não faço a mínima ideia. Oi? Não faço a mínima ideia. Então faz? Vamos lá ver, então? Ó. Foi dado que R de T é igual a 38.400. Não, professora. Eu tô pensando que é uma conta mal fácil o bagulho que é, mano. Você tá doido. Aí eu vou pegar aqui, ó. Aí eu vou pegar, como aqui é 38.400, eu coloco no lugar do R. Certo? Tá? Então, aqui, ó, 1.200 vezes 2 elevado a 0,4T, tá aqui, ó, que é igual a 38.400. Eu simplesmente troquei. Eu posso trocar também a ordem aqui, ó. Tá? Que, na verdade, seria 38.400, que é igual a todo mundo, ó. Aqui eu troquei. Dividindo por 1.200 os dois membros, que eu não gosto de fazer isso, tá? Eu prefiro, já que ele está multiplicando, eu posso passar dividindo. 1.200 está multiplicando, vai passar dividindo, vai ficar 2 elevado a 0,4T é igual a 38.400 dividido por 1.200. Certo? Tá? Então, ele está multiplicando, ele passa dividindo, ou seja, a resposta aqui, ó, dessa divisão, 38.400 dividido por 1.200, vai dar 32. Então, eu copio aqui, que é igual a 32. Então, eu tenho que fatorar o 32, gente. 32 fatorado, como que ele pode ficar? 2 elevado a quem? 2 vezes 2. 2 vezes 2. 4, Quatro. professora. Ó, já tem 2 números, certo? Vamos contando, ó. 4 vezes 2. 8, 8 vezes 2. 16, 16 vezes 2. 32. Contaram na mão, deu exatamente 5 dedos aqui, ó, na mão. Então, aqui é 2. 32 é a mesma coisa que 2 elevado à quinta potência. Tá? 2 elevado à quinta potência. Então, eu vou cortar a parte da base e vou pegar aqui o expoente que é 5. Certo? Por isso que ficou 0,4T, que é igual a 5. Eu não coloquei aqui o passo a passo, mas vocês conseguiram entender? Quando eu fatoro Não. 2. Essa eu entendi mais que a outra. Entendeu mais que a outra? Não entendi, não. Ó, 32 fatorado é a mesma coisa que 2 elevado a 5, tá? Uhum. 2 elevado a 0,4T é igual a 2 elevado a 5, certo? Nesse Certo. momento, você vai olhar só os expoentes, porque se as bases ficaram iguais, eu vou olhar apenas para o expoente. Aqui eu tenho 0,4T e aqui eu tenho 5, que é o que foi passado para cá, ó. Isso daqui é só um expoente, certo?
Esse 0,4, ele está multiplicando o t, não é isso? Se você pegar e fazer a conta, 5 dividido por 0,4, vai dar isso daqui, ó. 12,5. Agora entendi. Ok? Ah, mas quando eu falo de tempo, né, de horas, minutos, segundos, como é que fica isso aqui, ó? 12,5. 12 horas e 5 minutos. 30 minutos. É uma outra habilidade também que precisa ser trabalhada, tá bom? Então, aqui, 0,5 é 30 minutos. Serão necessárias 12 horas, 30 minutos, para que a cultura tenha 38.400 bactérias. Então, assim, gente, só para passar para vocês, a situação problema, ela é algo que a gente precisa estudar um pouquinho mais, porque envolve a parte da interpretação e o raciocínio, para poder colocar aqui na nossa equação exponencial, certo? O número desconhecido de Davi. Da potência de base 4 elevado a um certo número, Davi obteve 4.096. Qual foi o número? Da potência de base 4. Ó, a base aqui é 4. Professora, Elevada a um certo número. Um número que eu não conheço. Oi, pode perguntar. no caso aí vai ter que fatorar o 4.096? Sim. Mas prestando atenção aqui, ó, que a base é 4. Ó, a base é 4, elevada a um certo número, um número que eu não sei quem é. Então, eu posso colocar qualquer letra, que é igual a 4.096. Ó, coloquei uma letra qualquer. Ó, base 4. Aqui tem o expoente desconhecido, coloquei a letra D, que é igual a 4.096. Resolvendo a equação. Será que nós já aprendemos mesmo? De que maneira que eu encontrei esse resultado, gente? Fazendo a tabelinha, que eu esqueci o nome. A fatoração. Isso, a Tirem uma faturação. tirem uma foto dessa tela, se puder. Quem não conseguir, depois passa para o colega. E aí, o desafio que eu vou passar para vocês aqui é para trabalhar essa situação. Como que eu consegui chegar nessa resposta? Por que que o D ficou igual a 6? Tá? Na aula passada, a gente pediu um desafio para vocês, que era aquele mapa mental, lembra? Nessa aula é isso aqui, ó. Como que eu consegui chegar nesse resultado? Pode ser, gente? Pode? Pode, né? Mas eu não consigo tirar foto. Gente, Não a dá gente para vai conversando printar, pelo Davi? WhatsApp. Vamos conversando pelo WhatsApp, a gente vai orientando. Oi, professora? A gente Não vai dá para conversando pelo printar? WhatsApp, nós vamos Eu não orientando consigo, os vocês. botões caiu, professora. Ah, tá, O entendi. botão do celular caiu. Uhum. Mas a gente vai fazendo então pelo WhatsApp, pode ser? Pode ser, pode ser, pode ser. Tá bom. Eu passo novamente no WhatsApp. Falou. Resolvendo outras equações exponenciais. Aqui, ó. Ah, mas por que será que ficou desse jeito? Reescrever nessa equação. Por quê? Aqui era 1, e por que que ficou 5 elevado a 0? Professor, eu acho que o X que tá na potência do 2 vai ficar 2 vezes 2, aí tem menos 4, aí vai ficar 0. Aí vai ficar 5 elevado a 0. Ó, esquece o que tem antes do igual.
olha apenas para o 1 e olha apenas para o 5 elevado a zero. Por que que é a mesma coisa? Qual é o nosso objetivo quando eu tenho uma base aqui? É tornar a outra base igual, não é isso? Então, a primeira coisa que eu tenho que olhar, gente, se eu tenho 5 aqui, do outro lado eu também preciso colocar 5. Aí você tem que pensar 5 elevado a que número que vai dar 1? Lembra que nós trabalhamos potência? Todo número, qualquer número elevado a zero é sempre 1. Por isso que aqui ficou 5 elevado a zero. Certo? Tem alguém que não entendeu isso? Todo número elevado a zero é 1. Todos entenderam? Uhum. Sim? Todos estão aí ainda? Então tá. Tô aqui, tô Se aqui, aqui tô é aqui. igual, aqui é igual, eu vou trabalhar apenas com o expoente, ó. X ao quadrado menos 4 igual a zero. Bom, esse menos 4 vai passar para o outro lado, se ele é negativo, ele passa positivo. O contrário da potenciação é a raiz, vocês lembram disso? Então, x ao quadrado é igual a 4, isso daqui vai virar raiz, ó. X é igual a mais ou menos raiz de quem que vai dar 4? Não, tá errado aqui. X ao quadrado é igual a 4. X é igual a mais ou menos raiz quadrada. Aqui tá errado, tá, gente? Raiz quadrada de 4, tá? A digitação tá errada, não dá para arrumar agora. Então, o contrário da potenciação é a radiciação. A única coisa que eu tirei esse expoente, transformei em raiz e copiei o 4. Vejam que aqui é 4. Raiz quadrada de 4 é igual a quanto? Quanto que é raiz quadrada de 4? Qual o número multiplicado pelo mesmo número que dá 4? Tá aqui, gente. 2. Vamos lá. 2. 2, né? Entenderam? Entenderam que aqui é 4? Sim? Não. Foi digitado errado? É 4 porque o ao quadrado da potência virou raiz. O contrário da potenciação é raiz. Tá bom? Se x ao Tá quadrado bom. é igual a 4, eu posso pensar também assim, ó. Qual o número multiplicado pelo mesmo número que é 4? Esquece essa parte. Qual o número multiplicado pelo mesmo número que é 4? 2. Pronto. Dá para ir direto também, tá? Raciocínio rápido. É que às vezes a gente passa essa situação, porque às vezes tem número grandão. Ah, Mas então é bem melhor ir direto, né, professora? nesse caso dá para ir direto, mas nem sempre dá, viu? Por isso que a gente passa a técnica. Hum, O contrário da potenciação é a raiz. Mas nesse caso pode ir direto. Resolvendo a ok. equação de segundo grau, temos que as raízes é menos 2 e 2. Tá? Por quê? Porque aqui eu tenho menos e mais antes da raiz. Certo? A Certo. solução, conjunto solução, menos 2 e 2. Retomando. Agora que já sabemos como resolver uma equação exponencial, vamos retomar a situação problema apresentada no início da aula. Lembram daquela situação problema que nós perguntamos? Anotaram aí? Qual a resposta que vocês chegaram? Alguém tentou fazer? Não, professora, eu me perdi nessa hora aí, desculpa. Qual foi a equação do início da aula? A lei de formação. Quem anotou? Foi solicitado para anotar no caderno, gente. Vocês não lembram? Qual foi a lei de formação que eu perguntei no início da aula? 2 elevado a n menos 1 igual a 511. Isto. Aham. Muito E bem. aí? E alguém tentou Resultado. resolver? Alguém tentou fatorar? Não? Não deu tempo, né? Quer ler essa parte, Pro? Vamos lá.
Brincando com a Torre de Hanoi. Brincando com a Torre de Hanoi, com uma certa quantidade de discos, Mateus dispôs todos os discos de uma haste a outra, utilizando a quantidade mínima de movimentos. Sabendo que ele realizou 511 movimentos, determine a quantidade de discos que ele utilizou na torre. Então, vocês têm a tabelinha, não tem? Que foi montada, não é? Tem como voltar na tabelinha? Não, né, Dulce? A tabela lá no né? início. Mas aqui, olha, montando a tabelinha, gente, aí nós temos a resolução. Por quê? Se nós temos a formação aqui, ó, 2n, 2 elevado a n menos 1 dá 511, resolvendo a equação, temos n igual a 9. Por quê? Nós não temos que montar a tabelinha, então nós não começamos 2 elevado a 0, 2 elevado a 1 e assim por diante? Hã? Nós temos o princípio, né, na realidade da tabela, né, Dulce? Então, porque assim, aquela tabelinha, nós trabalhamos apenas com a lei de formação, que é 2 elevado a n menos 1. Isso. Apenas isso. Aí, o que ele fez? Ele colocou uma situação da quantidade de movimentos. Então, como é uma quantidade muito grande, se a gente fosse utilizar essa mesma técnica da tabela, ia demorar muito, né? Então, tem uma forma prática que é resolver essa equação exponencial, ó. Resolvendo a equação, temos que n é igual a 9. Por que será que n é igual a 9? Como que eu resolvo isso? Ó, 2 elevado a n menos 1 é igual a 511. 2 elevado a n é igual a 511. Esse menos 1 vai passar de que maneira para o outro lado? Somando. Somando. Então, vai ficar 2 elevado a n é igual a 512, certo? Tá? Então, eu já sei que a minha base aqui é 2. 2 elevado a que número que vai dar 512? Hã? A tabelinha aqui, ó. 2 elevado a n menos 1. Ó. Poderia fazer como a prof falou também. Né, Pro? Quer explicar aqui o seu método? Que acho que é mais fácil mesmo. Isso, porque olha só, se a gente for pensar, olha, nós vamos calcular, ó, 2 elevado a 0 vai dar 1, não é? 2 elevado a 1 menos 1, não vai dar, porque 2 elevado a 1 vai ser 2. 2 menos 1, não vai dar 1. Aqui. 2 elevado a 2, 4, não é isso? Menos 1, 3. 3 elevado a 2, desculpa, 3, isso, 3 elevado a 2, vai dar 8. 8 menos 1, 7. 4 elevado a 2, 16. 16 menos 1, vai dar 15. E assim por diante, você vai calculando os valores do disco elevado à quantidade, não é isso? E aí isso, o número de discos, isso. Qual será aqui? Que nós temos... Pode voltar à última tela, Dulce, por favor? Conseguiram ver aqui, ó? 2 elevado a 9. O que é mesmo que eu tenho que fazer? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, não é isso? 9 vezes? Para eu chegar ao resultado?
Pessoal? O método da tabela é muito mais fácil, gente. A professora tem razão. Você vai multiplicar, que vai dar 512, né? Só que nós temos aqui, ó, o menos 1, né? 512 menos 1, que vai dar os 511. Conseguiram entender? Ó, quanto que é 2 elevado a 9? Menos 1. Por isso que são 9 discos na Torre de Hanoi. Anotaram no caderno? Depois vocês fazem com calma, gente. Melhor. Aí a gente vai conversando pelo WhatsApp. Melhor coisa. Tá bom? Pode ser assim, gente? Pessoal? Tá achando vocês quietos demais. Turminha? Então tá bom. Vamos fazer assim, ó. A gente vai se falando pelo WhatsApp. Que vocês não entenderam, podem procurar sem problema nenhum. Tá certo? Tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. Então tá bom. E quanto àquela questão, nós vamos passar também pelo WhatsApp, tá? E a explicação também. Pessoal, olha só. Eu e a professora Dulce estamos aqui para tirar as dúvidas de vocês. Então, estamos à disposição. Vocês sabem o horário, vocês sabem os dias, né? Vamos procurar, vamos participar, tá bom? Vamos ter mais participação, ok? Tudo Beleza? bem, gente? Então, Tudo bem, professora? Então tá bom, gente. Nossa aula. E obrigada pela participação. E a gente está à disposição de vocês. Beijo. Gente, obrigada, tá? Tenha uma boa tarde, Tamo uma boa junto aí. semana. Boa tarde, professora. Tamo junto Tá, nessa. beijinho pra vocês. Tchau, tchau. Alô. Você é louco, tô com maior fome.